Eu já fui uma pessoa muito, muito ansiosa. Inclusive, se eu me descuidar, até hoje é capaz de eu ainda ser bastante. Mas, por causa disso, eu desenvolvi habilidades para diminuir a ansiedade. E, bom, o fato de eu ser psicóloga e estudar sobre isso o tempo todo também ajuda. E eu quero passar a compartilhar com você como que a gente pode viver uma vida com melhor qualidade de vida, sem ter que viver uma rotina fora do normal e impossível de se fazer. Vou te ensinar técnicas e vou te ensinar como incluir hábitos na sua rotina. Mas nesse vídeo eu vou te contar minha história com ansiedade e vou te contar mais ou menos como você pode começar a dar pequenos passos para se sentir melhor em relação à sua ansiedade. Eu vou começar te contando sobre a minha história. Bom, acho até que eu já contei em alguns outros vídeos aqui no canal, acho que tem uma live, enfim. Mas o resumo da minha história é que no meu ensino médio, os 2 primeiros anos eu fiz no Rio de Janeiro. E no terceiro ano eu vim morar em Brasília. Acontece que o funcionamento do ensino médio em Brasília é bastante diferente do funcionamento do ensino médio no Rio de Janeiro. Assim como o funcionamento dos vestibulares, né? E a oferta de vestibulares públicos, principalmente em universidades públicas, né? E eu acabei chegando aqui, entrando numa escola que era uma escola muito forte, né, em termos de aprovação de vestibular. E acabei ficando muito ansiosa, muito preocupada, não necessariamente com o meu desempenho na escola, mas na minha cabeça eu precisava estudar muito e eu precisava passar no curso que eu quisesse passar, que eu nem sabia qual era. E aí o que aconteceu foi que eu comecei a me sentir mal. Eu acordava no meio da noite, na verdade eu não lembro nem se eu conseguia dormir, mas eu acordava passando muito mal, sentindo tremores, as extremidades geladas, o coração disparado, sentindo a boca seca, enfim, sinais muito claros de que eu tava passando muito mal. Cheguei aí ao hospital algumas vezes e ninguém sabia o que eu tinha no hospital. E essa era a sensação mais terrível do mundo, porque eu sentia que eu tava morrendo e ninguém ia descobrir por que eu tava morrendo. Spoiler, eu não tava morrendo. O nome disso era simplesmente transtorno do pânico. Eu só fui descobrir isso alguns meses depois, que eu fui fazer alguns exames cardiológicos no cardiologista que atendia algumas outras pessoas da minha família. E aí ele me contou que existia essa possibilidade de eu estar com transtorno do pânico, me medicou, eu fui medicada inicialmente pelo meu cardiologista e ele explicou que meu coração estava bom, que eu não tinha nenhum risco de sofrer nenhum tipo de acidente cardíaco, nem nenhum evento cardiovascular ou cardiorrespiratório, que estava tudo bem, mas que esse era o nome do que eu estava sentindo. E isso explicou muita coisa, né? Mas, por outro lado, me colocou numa posição de, então, beleza, eu preciso mudar o meu comportamento para que eu não sofra mais com esses acontecimentos, esses eventos, né? Eu, com o meu estresse, preciso fazer alguma coisa. Na época eu não cheguei a fazer terapia, mas ele me medicou e eu comecei a fazer aula de piano, comecei a rever alguns hábitos da minha rotina. Eu cortei chocolate, cortei Coca-Cola, cortei café, tudo que poderia me deixar um pouco mais agitada também. Porque quando diz respeito à minha saúde, eu consigo ser bastante dedicada, digamos assim. E esse não foi o único momento da minha vida em que eu tive episódios de pânico. Depois disso, eu já tive outros episódios, outros ataques de pânico, mas isso não necessariamente define o retorno do meu transtorno. A pessoa, quando abre um transtorno psiquiátrico, mesmo quando não apresenta mais os sintomas, ela precisa ficar de olho nos sinais que o corpo pode apresentar de que aquele adoecimento está voltando ou de que ela está em risco de alguma forma do retorno desses sintomas. A mesma coisa para depressão, a mesma coisa para outros tipos de transtornos. Porque o estresse, de forma geral, é um fator de risco para a gente adoecer na vida. Então, se, por exemplo, você decide parar
trabalhar menos, começar a estudar para um concurso, aí você decide que vai fazer menos atividade física, porque você quer usar esse tempo para estudar, coisas nesse sentido. Então, reduzir a atividade física, reduzir as horas de trabalho remunerado, e aí talvez diminuir a renda e colocar muita expectativa no estudo para fazer uma prova que você nem sabe como vai ser, que você às vezes não sabe nem quando vai ser, né, que precisa passar e vem toda essa cobrança, já pode ser um fator estressor. Então, o que eu quero que você fique hoje é com a ideia de que aquilo que a gente faz para cuidar da nossa ansiedade não é uma coisa que a gente faz por prazo determinado. A gente tem que fazer sempre. E aí são atividades que a gente não vai perder por fazer. Porque se eu durmo bem, se eu me alimento bem, se eu faço atividade física, se eu trabalho o manejo do meu estresse, seja através da atividade física, meditação, terapia, enfim, eu faço com que o meu corpo também reaja a isso positivamente. Eu fico com um corpo mais forte, um corpo mais saudável. E aí, com um corpo mais saudável, a minha memória funciona melhor. Eu consigo ter mais paciência para lidar com as adversidades. Eu brinco com alguns amigos que quando a rotina tá ajustada e o nosso corpo tá funcionando bem, a gente tá dormindo bem principalmente, eu brinco que a gente fica com superpoderes. A nossa atenção é melhor do que a das outras pessoas, a nossa disposição, a gente tem mais motivação para fazer as coisas, a gente tem mais disciplina para fazer o que precisa ser feito. E isso sem tomar nenhum tipo de suplemento, sem ter que tomar remédio, sem ter que lidar com situações que necessariamente nos tiram muito daquela zona, né, da estabilidade. É óbvio que a vida acontece, a gente tem problemas, pessoas morrem, a gente adoece, pessoas adoecem, a gente se preocupa, mas não é necessariamente algo que leve a gente para um extremo muito intenso e que tira realmente a nossa capacidade de lidar com as adversidades. O ideal é isso, que a gente consiga construir hábitos que fazem com que a gente viva uma vida boa, na maior parte do tempo, pelo menos. E eu quero te fazer uma sugestão. Eu sei que são muitos hábitos, né? Eu falei de alimentação, eu falei de sono, de atividade física, bati no microfone, de manejo do estresse, mas eu quero que você procure focar em um nesse momento. E eu vou te dizer qual você vai focar. Eu quero que você comece esse ano focando em dormir. Observa a necessidade do seu sono. Tenta dormir um pouco mais cedo. Tenta acordar sem despertador, se possível. Tenta não ficar indo dormir de madrugada. Finais de semanas inclusos. Eu posso fazer um outro vídeo falando sobre isso. Acho que até tem um vídeo aqui no canal falando sobre higiene do sono, mas a gente pode aprofundar. Mas eu queria muito que você tentasse priorizar nesse início do ano o seu sono. Não tem como, você vai se sentir mais motivada, você vai tomar melhores decisões alimentares, você vai se sentir mais energizada para fazer uma atividade física, você vai tomar melhores decisões porque o seu córtex pré-frontal vai ter capacidade de fazer isso. Coisa que ele não tem quando a gente tá cansada, quando a gente tá dormindo mal, principalmente se a gente tá dormindo mal por muito tempo. Então, quero te pedir esse favor, que é pra você. Por favor, tenta ajustar o seu sono, tenta dormir melhor. Não é essa semana, tenta criar um padrão de sono que funcione melhor. Ai, Luísa, mas eu tô trabalhando, eu tô estudando, eu chego tarde da faculdade, eu ainda tenho que estudar pra concurso. Tenta. Eu sei que a nossa vida não é perfeita e pensar que todo mundo vai ser capaz de dormir 7, 8, 9 horas por noite, eu sei que é uma ilusão. Todo mundo é muita gente. Mas dentro das suas possibilidades, o que a gente consegue fazer para ter um descanso de melhor qualidade? Então, que seja, mesmo que você não aumente a sua quantidade de horas de sono, será que a gente consegue melhorar essa qualidade? Sei lá, parar de usar tela, né, de dispositivo eletrônico antes de dormir, 1 hora antes de dormir. Isso já melhora a qualidade do seu sono. Ler uma coisa bem calminha, bem tranquilinha, que você não precisa pensar muito, né? Rever a hora que você come, que também, se você come muito próximo da hora de dormir, o sono perde a qualidade. Então, tenta ver quais são essas coisinhas que estão em volta do seu sono, que podem estar diminuindo a qualidade dele, e vamos agir em cima disso, tá? Não precisa me agradecer, não. Mas depois a gente conversa sobre os efeitos disso. A gente já sabe que o sono
É um hábito que é muito importante, né? Que a gente tome cuidado, mas que infelizmente a maioria de nós não entende isso até que a gente esteja dormindo bem. E aí a gente vê, putz, agora que eu tô dormindo bem, eu tô entendendo o que a Luísa tava falando. Ela não tava doida, né? Então, vamos tentar, tá? A gente se vê no próximo vídeo. Foi um prazer estar com você hoje. Tchau!